Boa noite. Que bom que você está na casa do Pai. Pode sentar. Aos nossos amigos, irmãos que nos dão o prazer de estarem aqui pela primeira vez. Que vontade que eu tive de dar um abraço em vocês. Mas se sintam abraçados. Amém. André, que está lá no chat, dizendo que está pela segunda vez conosco. Acredito que devem ter outros. Que Deus abençoe a sua vida, vocês que estão na nossa igreja online, que Deus os abençoe, que bom que nós podemos estar juntos. E agora retomando aqui, ainda respeitando o que a lei determina, mas o olhar assim é tão bonito, né? Gostoso ver assim, ó. De manhã estava bonito assim também. Deus abençoe vocês que têm estado online, dá aquele joinha para que intensifique, impulsione o alcance da palavra de Deus, compartilhe o link, vamos exercer o nosso chamado, vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, vamos trazer esperança. Muitas pessoas neste tempo, né, agora já começou a ficar mais comum depois deste um ano que se passa, com esse desafio que nós estamos enfrentando, já começa a se ver o efeito e a outra pandemia que virá depois dessa, que são os traumas, que é a depressão, que é a aflição pela qual muitos estão passando, pela perda que alguns estão tendo, ou muitos estão tendo dos seus entes queridos, amigos, enfim. E tudo isso, às vezes, rodeado de insegurança, de incerteza. A palavra de Deus faz e fará toda a diferença na nossa vida e na vida dos nossos familiares e dos nossos amigos. Então, mais do que nunca, é hora de nós compartilharmos a palavra de Deus e revelarmos o amor de Deus pela nossa vida. Quem é filho do Pai aí? Amém? Então olha aí para quem está pertinho de você, da sua casa aí. Jesus te ama, eu também, diz aí para ele. Tá? Olha, tá vendo? Tem que ser assim. Chega, passou a mão na cabeça do irmão ali, a esposa ali. Diz, eu te amo, talvez você não disse isso ainda hoje. Diz aí, ó. Em casa também, diga Jesus te ama e eu também. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, estamos finalizando o mês de abril. Olha, a própria palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos haveria uma aceleração, né? A gente já não consegue mais, a gente não pensa mais na semana, né? A gente pensa no mês. Quando a gente menos espera, o mês passou, o mês acabou. Já estamos em abril, quer dizer, abril já era. 4 meses já se passaram. Estamos entrando no 5º mês do ano. E isso é desafiador. Nós, neste tempo, no mês de abril, a gente tem pensado em fidelidade. Mês passado pensamos em... Quem lembra? Lealdade. E Deus tem falado tanto conosco. Ouvíamos e participávamos do culto. Nosso abençoado Alex está ali, ó. Mandou ver aqui, sentou arreio. Sal e luz, palavra poderosa de Deus na quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Amém. Muitos. Hoje de manhã a Andressa tinha fogo no pé dela, no tênis dela. Palavra poderosa de Deus. Florescer, né, no processo, florescendo no processo. Deus está ministrando aos nossos corações. Quando nós chegamos aqui e somos contagiados e nos unimos em louvor, que Deus tem feito nas nossas vidas nesse tempo, quando nós temos nos reunidos em louvor e adoração, mover, a Shekinah de Deus tem sido gloriosa, extraordinária, a presença de Deus tem sido maravilhosa, porque Deus está se movendo.
Eu me lembro que esta semana nós estávamos numa reunião em 7 pastores, e não era escondido não, era em um hotel, aqui em São Paulo, no restaurante de um hotel, tinha gente lá e a gente decidiu orar ao final daquela reunião, e quando a gente começou a orar, foi um negócio assim, foi esquentando, e aí começou a se falar em mistério assim devagarzinho, em línguas e tal, e daqui a pouco estava todo mundo ali, os pastores, deixa Deus jogar fogo. Se alguém se escandalizou, a gente estava pagando a conta. Amém? Porque Deus está movendo as águas, Deus está agindo, Deus é o mesmo, e Deus tem zelo pela sua palavra. É o que nós temos visto, Salmos 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, e Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Nós estamos sendo nesse tempo justamente desafiados a sermos fiéis, a pensarmos e refletirmos a respeito da fidelidade que nós precisamos ter para com Deus. Estamos sendo fiéis, estamos entendendo verdadeiramente o que é ser fiel, porque a gente pode pensar que ser fiel é vir à igreja no domingo e se mudar de horário, como a gente estava regrado a ser às 18, às 19, aí quando muda para 18 a gente erra, e a gente esquece. Também faz parte, né, do nosso devocional, da nossa vida cristã, mas não é só isso, é o que nós produzimos, é o que nós vivemos todos os dias, 24 horas da nossa vida. E nós precisamos olhar para isso e refletirmos diante da responsabilidade que nós temos nesse tempo. Quando lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, a gente falava isso e refletia sobre isso na nossa última ministração. Nas suas várias versões nós encontramos fé e fidelidade associadas ou sendo a mesma coisa. Fé, fidelidade. A Bíblia nos ensina que existe a fé natural. Diga, fé natural. Todo homem tem. Crer em Deus não significa que eu busque. Creio em Deus, mas não busco a Deus. Não vivo a vida com Deus, mas creio em Deus. Isso é uma fé natural, isso faz parte do ser humano, todo homem tem. Existe a fé salvífica, que é a fé para a salvação, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Tem a fé como dom, que é a fé sobrenatural. Pastor, eu queria entender melhor isso. Bem-vindo à Vida School, né? Vamos estudar, tem lá o curso dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, nos ensina e nos mostra essa fé como dom, fé sobrenatural. E existe a fé como fruto do Espírito, ou fidelidade como fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em algumas versões a gente vê lá dizendo fé, em outras versões a mesma palavra é substituída por fidelidade. Então é a manifestação do fruto do Espírito, ser fiel. E nós só seremos fiéis, ou nós só somos fiéis, se nós tivermos fé. Sem fé não tem como ser fiel, vai acreditar, vai ser fiel naquilo que não crê. Pensamos nisso, e Deus se preocupa com isso, por isso que Ele demonstra a sua fidelidade, porque Ele se preocupa, Ele sempre se preocupou, se é que a gente pode dizer que Deus se preocupa, mas Ele estabelece princípios que regem todas as coisas, e para que não deixasse margem para dúvida, para questionamentos, Ele demonstra a sua fidelidade para conosco. E como é que Deus demonstra a sua fidelidade? A fidelidade de Deus para com o homem se revela pelo plano de salvação da humanidade. Ele leva isso a sério, e muito a sério, foi o plano dele. Nós é que nos esquecemos, nós é que precisamos entender, nós é que precisamos buscar, porque Deus já estabeleceu isso. Está escrito, antes de criar o homem perfeito, antes do homem pecar, Deus estabeleceu a salvação, para que ninguém questione a sua fidelidade, o seu amor e a sua graça. É mesmo, pastor? Antes do homem existir? Antes do homem pecar, sim. Não se esqueça de uma coisa: o nosso Deus, Ele é onisciente,
onipresente e onipotente. Então, antes das coisas existirem, Ele já as conhecia. Então, Ele sabia e sabe de todas as coisas. E aí, para a gente atestar isso, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, falando a respeito de Jesus, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está escrito. Ele está dizendo, Ele está vendo, Deus está vendo e está podendo dizer, o Cordeiro que foi morto, porque era o plano de salvação dele para a humanidade, antes da fundação do mundo. Isso já estava escrito. Lá em Atos capítulo 2, versículos 22 a 24, diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus o realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado de Deus e pré-conhecimento, ou seja, presciência de Deus. Deus já sabia e já havia estabelecido o plano de redenção. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. É a esse Deus que nós servimos. Você pode aplaudir ao Deus que cuida de nós e ao Jesus que a morte não pode deter. Porque nós estamos aflitos, porque nós estamos desesperançosos. Nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Hoje, Ele sabia da minha existência e da sua existência. Ele sabe da nossa realidade. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Nós fomos tecidos por Ele no ventre da nossa mãe. Ele nos fez com um propósito. Quando o inimigo jogar para você desesperança, falta de perspectiva, não deixe ele te enganar. Não deixe ele te enganar, porque ele é mentiroso. Você diga diante da situação, eu sei o Deus que eu tenho. Meu Deus é fiel para comigo. Inimigo, eu tenho um plano de Deus na minha vida, e esse plano vai se cumprir. Para trás de mim, Satanás. Amém? É assim que a gente precisa viver. É esse Deus a quem nós servimos. Agora, Deus demonstra a sua fidelidade para conosco. E nós? Como é que a gente demonstra a nossa fidelidade para com Ele? A fidelidade do homem para com Deus se revela pela obediência do homem a Deus. A única forma de nós demonstrarmos fidelidade é nós sendo obedientes. Porque se a gente diz que a gente ama e não obedece, estamos mentindo. Se a gente diz que segue, mas não segue em obediência, nós estamos mentindo. A única forma de nós verdadeiramente sermos fiéis é se nós andarmos em obediência ao Senhor, em obediência ao nosso Deus. Mas de que forma nós vamos ser fiéis? Porque existem dois tipos de fidelidade. A fidelidade condicional é a primeira dela. Como é que é a fidelidade condicional? Ela é emotiva, ela é negociada. Não existe uma fé genuína, existe um acordo. Eu vou ser fiel porque Deus vai me dar, eu vou ser fiel porque Deus vai fazer, eu vou ser fiel porque Deus vai me curar, eu vou ser fiel porque Deus vai me dar o emprego. Está condicionando, está fazendo um acordo, está querendo negociar com Deus. Isso é fidelidade condicional. Você está sendo fiel em detrimento de algo que Ele vai dar.
Só que não se esqueça de como é que Ele demonstra a fidelidade dEle para conosco, por algo que Ele já nos deu. E o que foi que Ele nos deu? Dinheiro? Emprego? Foi que Ele nos deu. Antes de nós existirmos, foi que Ele planejou? Salvação. Esse é o nosso maior alvo, esse é o nosso maior objetivo, este é o maior propósito da humanidade. Mas o inimigo, ele tenta trazer para nós uma concepção meramente humana, circunstancial, condicional daquilo que nós precisamos hoje, daquilo que nós precisamos aqui, e tudo aqui passa. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome. Essa é a perspectiva que nós cristãos precisamos ter diante do plano redentor de Deus para as nossas vidas, porque vendo e vivendo dessa forma, Ele diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Existe a fidelidade incondicional. Simplesmente se é fiel. Temos exemplos desse tipo de fidelidade quando vemos, por exemplo, a resposta de Esther a Mardoqueu. Diante do desafio de levar uma mensagem ao rei, ela disse: eu vou até o rei. E se tratava de questões do reino, de salvação, de proteção para o povo de Deus, ela diz: eu vou até o rei, e mesmo sem ser chamada, isso pode resultar na minha morte. Porque se fosse até a presença do rei sem ser chamado, morria. Era assim que a coisa funcionava. Se quando eu chegar à frente dele, ele levantar o cetro, se ele levantar o cetro, eu posso falar. Poderei falar com ele. Se ele não levantar o cetro, eu serei morta. Aí ela diz: e se eu morrer? Morri. Se eu morrer, morri. Mas eu vou cumprir o meu papel. Eu vou fazer o que me compete fazer. Eu vou ser fiel ao propósito de Deus. Eu vou cumprir a minha parte diante do processo que foi ministrado hoje pela manhã. Sidraque, Mesaque e Abdenego disseram ao rei: se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser nos livrar, morreremos. Mas não vamos mudar a nossa posição de fidelidade ao nosso Deus. Isso é incondicional. Ah, Senhor, se Tu fizeres isso, aquilo, eu vou à igreja hoje. Já começou tudo errado. Ah, eu vou, não sei, eu vou deixar de fazer, porque Deus, condição, porque nós caminhamos dentro disso. A gente vive assim, condicionando as coisas, estabelecendo condições de receber algo para poder agirmos ou vivermos em fidelidade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que Deus nos deixa como exemplo na sua Sagrada Escritura, a respeito de exemplos de homens e mulheres de Deus que demonstram para nós o que é ser verdadeiramente fiel e o quanto o nome do nosso Senhor foi glorificado através da vida deles e o quanto de sucesso eles obtiveram nas suas vidas, porque foram simplesmente fiéis a Deus, porque nosso Deus é maravilhoso. Não é fácil, lógico que não é, porque obedecer é uma crise quando aponta para uma direção inversa. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente vê que vai ser bom para a gente, é muito fácil ser fiel. Não é? Não se preocupa, seja fiel, que você vai ver que você vai ser promovido daqui a 2 anos e tal. E vou perseverar, faz até a conta, 365 vezes 2, tantos dias. Eu vou perseverar nesses tantos dias, porque vou ser promovido.
Mas seja fiel, seja honesto, seja o melhor funcionário, ou seja, o melhor empreendedor, independente das circunstâncias, porque eu vou me mostrar fiel a você. Aí quando você chega diante de uma situação que você tem que demonstrar fidelidade a Deus, e está em risco aquilo que você supostamente iria ganhar, você diz, ai, ai, ai. Caminho inverso. Nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente quer condicionar a nossa fidelidade a se estiver tudo bem. Na nossa família, com os nossos cônjuges. Porque a gente até encontra razões para sermos infiéis muitas vezes. Que louco, não? Mas fidelidade é quando aponta para a direção inversa. É isso que a palavra nos ensina. Abraão é um exemplo disso, de fé e de fidelidade. Veja o que ele diz, o que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ah, pastor, mas se a gente ler lá, está dizendo que Deus disse, vai, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, os que te amaldiçoaram, amaldiçoarei, e os que te abençoaram, abençoarei, vamos lá, uá. Ele já tinha muitas posses, ele pôde levar, mas se Deus está dizendo que abençoar, porque ia vir mais, e ele já começa meio errado. Pastor Abraão começou errado, Deus disse, deixe tudo, a parentela toda, ele pegou e levou o sobrinho, lembra disso? Começou errado, então teve um processo, ele tinha que deixar o sobrinho, estava errado, Deus disse, deixa tudo, e Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, gerando nele um coração fiel, construindo nele uma consciência amadurecida do Deus a quem ele estava entregando a sua vida, e da promessa que Deus estava fazendo para ele, em um relacionamento pessoal e estreito, íntimo. Nós precisamos ter essa percepção, Deus nos chama, diga, Deus me chama, sempre Ele está nos chamando, todos os dias quando nós acordamos, Ele diz, bom dia filhinho, filhinha, anda comigo, não sai da minha presença. Gênesis capítulo 22, versículo 3, a gente começa a ver que o relacionamento exige experiência, de renúncia, de entrega, porque Deus já havia planejado que Ele ia fazer através do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tivesse a vida eterna. E Ele faz essa simbologia através de Abraão e de Isaac. E aí, Gênesis 22, 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você sabe o que é que Deus havia pedido a Abraão quando ele se levantou? O único filho dele, o filho que ele tinha dado. Se me dá em sacrifício esse filho. Ele queria ver e sondar o coração de Abraão. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos e o lugar de longe, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, ele ainda foi adorar, irmão. Ele ainda foi adorar, não disse que ele foi chorar, ele foi adorar a Deus. E havendo adorado,
Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque. Me surpreende a obediência de Isaque. Porque no lugar de Isaque, meu irmão, já tinha dado uma carreira tão grande. Eu deixar meu pai me amarrar em cima daquele negócio. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Diga, o Senhor proverá. Aqui começa a experiência de proximidade de Deus com Abraão. Aqui começa a confiança de Deus para com Abraão. Como é que Deus olha para nós e nos faz uma promessa, e diante da promessa, Ele começa a viver as nossas experiências, que nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter uma compreensão clara do Deus a quem nós servimos. Se na primeira provação a gente já quer abandonar o barco e a gente já duvida da fidelidade de Deus para conosco, como Deus pode confiar aquilo que Ele tem nos prometido se a gente não aguenta enfrentar a parte que nos toca? Porque Deus não nos provará além daquilo que nós podemos suportar. Está escrito, Ele estabeleceu este limite. Ninguém será provado além daquilo que pode suportar. Está doendo? Está difícil? Aguente. Se você está diante de Deus, se você está firme nos caminhos do Senhor, se você está vivendo o propósito de Deus e buscando viver a Ele e andar com Ele fielmente, Deus está contigo. Você vai vencer, eu vou vencer, nós vamos vencer. E nós poderemos dizer, como Abraão disse ao seu filho, cadê o cordeiro? Ele disse, estou vendo a lenha, estou vendo aqui tudo, mas cadê? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Eu ouvi tanto esse negócio, meu irmão. Eu ouvi tanto isso do meu pai. Na missão, a prova, a luta. Aquele negócio dizia assim, é hoje, acabou, acabou. A gente chegava para ele, papai, e ele disse, Deus proverá. Deus proverá. Você acredita que Deus provê? Porque se nós não acreditamos nisso, nós não podemos descansar, como ele disse, descanse. O dia de amanhã não te pertence. Eu não tenho cuidado das aves dos céus, dos lírios do campo. Então, quanto mais de você, se você não acredita que Deus vai prover aquilo que não está nas suas condições de realizar, você não pode descansar. Tudo está atrelado, está condicionado a esse caminhar de fé, de fidelidade, de reciprocidade para com Deus.
de coerência na nossa relação. Deus, Ele é fiel, Ele não vai ser fiel, Ele é fiel. Nós é que precisamos ser fiel para com Ele, dizer: Deus, eu confio em Ti, eu sei que Tu cuidas de mim, eu sei que Tu me amas. Só é fiel quem tem fé para dizer: o Senhor proverá. Deus considera em seus desígnios a fidelidade do homem. Se você pensa que Deus passa despercebido nos simples gestos que você tem de fidelidade para com Ele, você está redondamente enganado. Se você está pensando que Deus se esquece, é porque você está olhando para mim. Porque talvez aquilo que você faz para Deus, você está fazendo para que eu veja. Talvez você esteja fazendo para que o apóstolo veja. Um abraço, apóstolo, eu sei que o senhor está assistindo o culto e está orando por mim. Isso não é ser fiel a Deus. Deus está sondando os nossos corações, Ele diz que Ele não se deixa enganar. A sua percepção, a nossa percepção pode estar errada, por isso que a gente às vezes se frustra diante daquilo que a gente faz e chama de servir ao Senhor, porque servir ao Senhor não causa frustração, ou não deveria causar frustração quando a nossa concepção está correta. Estamos fazendo para Deus, é para Deus mesmo, porque se verdadeiramente estivermos fazendo para Deus, está na conta de Deus. Esquece, se não viram, se não reconheceram, se não honraram, eu estou fazendo para Deus. Aí quando a gente vive assim, muita coisa é resolvida, muito mimimi deixa de acontecer no meio da obra, porque nós estamos fazendo para Deus, então nós nos despojamos dessa necessidade de reconhecimento, porque nós estamos juntando nos celeiros dos céus, não aqui na terra, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, e Ele quer nos encontrar íntegros. E aí a gente se encontra com a história de Ezequias, rei Ezequias, adoeceu, o profeta chegou, foi enviado o profeta, porque Deus cuida, né? Quando a gente é fiel, Deus cuida. E Deus não mente não, meu irmão, e também não muda de opinião não, quando Deus diz faz, Ele faz mesmo. Aí ele mandou o profeta chegar lá e dizer para o Ezequias: tu vai morrer, prepara a tua casa, deixa tudo arrumadinho, que você vai morrer. Então, o amor de Deus é tão grande que eu queria saber quando eu ia morrer, porque eu dava logo um jeito, né, planejava. Tem gente que não quer não saber, eu gostaria, né, porque a gente arruma as coisas logo. Eu sei que eu vou para o céu, agora se você tem medo, aí eu não sei, mas eu vou descansar. Aí o rei chegou para Ezequias e disse: vai morrer. O que Ezequias fez? Quando o profeta saiu, Ezequias então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Não está escrito lá que o rei disse: me dê mais anos de vida. Agora não. Está escrito isso não lá. Está escrito que ele virou o seu rosto para a parede e teve uma conversa de quem tem uma relação de fidelidade para com Deus e conhece o Deus que tem. Ele disse: peço-te. E ele, sendo rei, chama Deus de Senhor. Ele se humilha e diz: peço-te que te lembres
que eu andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração. Eu fui íntegro, tenho sido íntegro diante de ti. Como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos vivendo? É a palavra que está nos mostrando. Porque quando ele faz essa oração, diz a palavra que antes que o profeta saísse do pátio, Deus disse: volta lá, volta. Mexeu comigo. Disse para ele que ele vai viver mais um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque tinha saldo positivo na conta de Ezequias com Deus. Não estamos falando aqui de salvação. Se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Eu estou falando daquilo que nós muitas vezes ficamos aqui duelando com Deus, querendo bênção, querendo isso, querendo aquilo. Seja fiel. Seja fiel a Deus, que quando nós formos fiéis a Deus, pode ficar tranquilo que Ele sabe fazer a contabilidade certa. E é isso que Ele quer dos filhos, dos seus filhos. Uma relação de amor, uma relação de fidelidade, uma relação de inteireza de coração. Mas será que nós estamos sendo íntegros, inteiros? Ou a gente está dando só uma parte, um pedaço? Não existe como sermos fiéis, vivendo, dando uma parte. Ou nos entregamos, ou não nos entregamos. Ou estamos em Deus ou não estamos em Deus. Ou somos fiéis a Deus ou não somos fiéis a Deus. Nós precisamos parar e refletir sobre essa relação que nós estamos tendo com o nosso Pai. Uma fé condicional de troca ou realmente uma fé que confia no amor de Deus? Sabe por quê? Porque nós precisamos ser constrangidos. E o Espírito Santo, Ele faz isso. Porque Ele está aqui para isso, para nos alegrar e para revelar em nós a nossa carnalidade e os nossos pecados. Porque às vezes a gente pensa que a gente está triste porque é o inimigo. A gente faz um monte de coisa errada e a gente fica dizendo que é o inimigo. A gente não ora, não busca Deus, não lê Bíblia, não é fiel, e a gente fica dizendo que é o inimigo. Mas existem tristezas que vêm ao nosso coração por despertamento. Pastor, digo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Está escrito. Porque a tristeza, segundo Deus... Então tem duas tristezas, tá? Tem a de Deus, tem a do inimigo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Não é para viver pesado, vive pesado se não se arrepender. Vai continuar entristecido se não se arrepender. Porque se Judas tivesse se arrependido e só tivesse jogado fora as moedas, ele não precisaria ter usado a corda. Porque para ele também tinha salvação, e se ele tivesse arrependido, ele não precisaria ter se enforcado, e ele teria sido um grande discípulo, como foi João. Foi a escolha. Mas a tristeza do mundo
aquela fruto da falta de arrependimento produz morte. Essa é a do mundo, essa é a do inimigo, e ela produz morte. Dura realidade, mas é a realidade, é a verdade. E nós precisamos deixar de ser religiosos para sermos verdadeiros seguidores de Cristo. Nós precisamos olhar para o nosso caminhar e não encontrar em nós arrependimento. E se o encontrarmos, nós nos arrependermos e colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus nos chama, Deus demonstra o seu amor para conosco o mês inteiro, ainda tem mais quarta-feira que vem, falando de fidelidade à luz da palavra de Deus. Será que porventura ainda terminaremos o mês de abril que finda no dia 30 e não teremos ainda a consciência da responsabilidade que nós temos em nos posicionarmos em fidelidade diante de Deus e ainda vamos ficar brincando de sermos cristãos? E a aliança vai ficar onde? Já 4 meses se passam e nós estamos no ano da aliança. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Amém. Louvado seja Deus pela sua coragem e pela sua posição. Não quero mudar de religião, mas eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Então aí onde você está, se você quer fazer essa entrega hoje, dizer: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, faça. Aí na sua casa onde você está, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Se você quer entregar a sua vida, aí manda o chat, coloca no chat, escreve no WhatsApp: eu entrego a minha vida a Jesus, porque Ele tem o melhor para mim, Ele me ama. Existe alguém aqui que nunca tomou essa decisão por Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que precisa hoje, porque o Espírito Santo te constrange a isso? Dizer: Jesus Cristo, eu quero declarar, porque está dito, se com o teu coração creres e com a tua boca, ou seja, precisa haver um gesto, uma atitude. Você está aqui, onde você está, ninguém vai estar olhando para você, não é essa a intenção, é Deus que quer. Eu quero orar por você, quero entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão aí onde você estiver. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor pela vida dela. Deus abençoe. Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Amém. Eu quero pedir que alguém de longe, mas esteja ali, impondo as mãos sobre aquela mãe, aquela criança ali, orando por elas. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, somos os Teus filhos, e somos filhos amados, Senhor Deus, e a Tua palavra encontra lugar nos nossos corações, e nesta noite nós queremos declarar que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, que nós entregamos ser as nossas vidas a Ti. Ó Deus, escreve o nome de cada um que está tomando essa decisão no livro da vida, ó Deus. Guia-os pela ação do Teu poderoso Espírito Santo, que os estará conduzindo de forma plena e soberana, Senhor, dia após dia. Abre, Senhor, os seus olhos espirituais para que eles possam ver. Ó Deus, abre os seus corações, o seu entendimento, para que eles possam entender a gloriosa, ó Deus, a grandiosidade do que é viver contigo e estar contigo. Ó Deus, opera maravilhosamente e grandiosamente, ó Deus, na vida de cada um, para a honra e a glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Você pode ficar em pé. Estamos chegando ao final do nosso culto. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 1. Do versículo 6 ao versículo 14. Em casa você lê. Em casa você lê. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 14. 2 Timóteo, capítulo 1. Deus tem uma palavra extraordinária para nós. Ele diz: reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive o dom de Deus que há em ti. Igreja, olhe para isso. É Deus falando conosco nestes tempos de grandes desafios, na qual Ele espera que nós, igreja, nos posicionemos e vivamos o poder de ser igreja. Reavive o dom de Deus que há em ti. Você tem dom de Deus. Você tem dom de Deus. Não há um ser na face da terra que possa dizer que Deus não lhes deu dons, que Deus não tem propósito e que tem chamado para eles, porque senão a vida não teria sentido. Sequer nós teríamos nascido. Reavive o dom de Deus em ti. O Espírito que habita em nós concede poder, amor e moderação, equilíbrio. Não diga que você está desequilibrado, não diga que você não tem o que dar. Está dito que o Espírito de Deus nos concede poder, amor e equilíbrio. É o poder de Deus que vai nos dar isso. É só você buscar, você vai receber poder, você vai inundar de amor, e você vai ser uma pessoa equilibrada, porque não há como não ser equilibrado se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se alguma coisa está desajustada, busque a Deus, porque o Espírito Santo há de gerar em você equilíbrio. Seja fiel, não tenha vergonha, seja fiel à santa vocação de Jesus Cristo. Sabe qual é a santa vocação? Tem gente que pensa que é a minha, que é a sua vocação. Não, ele está dizendo: seja fiel à santa vocação de Jesus Cristo. Sabe qual foi e qual é a santa vocação de Jesus Cristo? Sabe por que Ele veio a este mundo? Sabe por que antes de nós existirmos, Deus já o havia? Salvação e Evangelho. Deus está dizendo: seja fiel à salvação que Ele te proporcionou. Seja fiel ao Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação. Seja fiel a isso. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de dizer que você foi agraciado pelo amor do Pai, pelo poder do Pai, pela graça do Pai, de que você foi amado por Jesus Cristo até a cruz. O que te foi confiado, guarde. O que te foi confiado, guarde, mediante o Espírito Santo que habita em você. Olha para quem está perto de você e diga: o Espírito Santo habita em você. Se você é casado, abraça e diz: o Espírito Santo habita, habita em você. Aleluia! O Espírito Santo habita em você. Quando estiver difícil de perdoar, o Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. Quando estiver difícil de se levantar, o Espírito Santo vai te levantar.
Quando estiver difícil de amar, o Espírito Santo vai te ajudar a amar. Guarde o que te foi confiado, mediante o Espírito Santo que habita em você. Sozinho a gente não consegue, mas o Espírito Santo, Ele nos capacita. Nós temos um prêmio, e está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 14: prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece, a bênção não é aqui, a bênção é a bênção aqui. Ele já disse, como ele disse a Abraão: sê tu uma bênção. Quem é bênção aqui? Quem é bênção? Quem está atrás de bênção? Não, estou falando quem é bênção. Quem é bênção? Levanta a mão. Eu sou abençoado. Tem uma música que a gente canta, né? Por trás, por diante, né? Para a direita. Por quê? Porque a gente é abençoado. Levante as mãos, você é bênção. Você é bênção. Comece a abençoar a sua casa. Comece a abençoar a sua família. Comece a abençoar o seu trabalho. Comece a abençoar este estado. Comece a abençoar esta nação. Aleluia. Comece a abençoar. Comece a repreender todo espírito de angústia. Comece a repreender pandemia. Comece a repreender vírus. Comece a declarar saúde. Comece a declarar paz. Comece a declarar vitória. O Espírito Santo habita em você e em mim e em nós. Aleluia. O nosso prêmio já está reservado para mim e para você, e só eu posso pegar ele e dizer não quero, porque ele já está conquistado. E ele está conquistado, sabe por quê? Porque a cruz está vazia. A cruz está vazia, então o meu prêmio está garantido. Aleluia. O prêmio já está garantido e está nos esperando. Eu só preciso ser fiel e chegar até lá. Eu só preciso ser fiel e chegar até lá, porque o prêmio já está garantido. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Se faz. Querido Deus, Pai de amor, somos a tua igreja, Senhor, lavada, remida, purificada pelo poderoso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em Ti, Senhor, a nossa vitória está garantida. E nesta noite, Senhor, como os Teus filhos e Tuas filhas, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, não com dúvida, mas com a convicção, Senhor, do Deus de amor a quem nós entregamos a nossa vida. E queremos apenas nesta noite dizer: Senhor, nós Te amamos. Constrói em nós a cada dia um coração fiel. Ó Deus, nos dirige em um caminhar de retidão, Senhor, para contigo. Eu quero ser fiel. Eu estou falando por mim agora ore você e diga: eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, porque eu sei que Tu me amas e que dando de mim. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! Dê um grito de júbilo! Aleluia!